A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, gente. Bom dia, André, querido. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, André. Bom dia, gente. Nós estamos rindo aqui, eu toquei a campainha para ele. Bom, gente, tá aqui outra vez, né? Sempre com vocês, o programa Linguagem do Corpo, e que deixa muita gente confusa, né? Que eu falo Linguagem do Corpo e Leis Universais. Aí daqui a pouquinho eu falo de astrologia, de numerologia, aí eu falo do que mais? Meditação. Só não falo de ufologia ainda, né? Ainda não pode, é proibido, não pode, é proibido. não pode. Aí, olha lá, olha o que vocês ouviram o André falando? Não ouvi. Apesar de estar cheio de ET na rádio. Bom, gente, então olha, que o dia de vocês hoje comece com muita luz, recomece com muita luz. E você, se daqui a pouco aí vai estar escutando pelo YouTube, não importa o horário, que você tenha bons momentos neste instante, viu? Gente, hoje eu quero mostrar para vocês como é importante, aliás, é vital a prática da meditação. Infelizmente, lamentavelmente, a meditação, quando ela chega no Ocidente, nas metrópoles, nas cidades grandes de vários países, chega sempre deturpada. Assim como a acupuntura, que quando foi para a medicina, né, a medicina convencional tomou posse da acupuntura, destruíram a acupuntura. Sinto muito, porque os chineses, coreanos, os antigos sábios sabiam exatamente para que servia a acupuntura. E hoje, quando você vai para a acupuntura de convênio médico, não pode isso, não pode aquilo, eles nem sabem o que são nodes, né? Os nodes de energia. Então, eles falam que a acupuntura serve para isso e para aquilo, mas não serve para aquilo. Bom, o importante é saber que esses conhecimentos antigos, milenares, eles são muito mais profundos do que a forma que pregam, a forma que ensinam e praticam dentro das cidades grandes. Como, por exemplo, a meditação. Muita gente não consegue meditar, às vezes nem tenta meditar, primeiro porque não acredita nela, né? Segundo, porque diz que não consegue fechar os olhos, porque o barulho atrapalha, porque os pensamentos ficam alvoroçando a cabeça e tal. Quem diz isso é exatamente porque não conhece a verdadeira meditação. Você sabia que os animais, os insetos, as plantas, o vento, tudo pratica meditação no mínimo 2 vezes por dia? Você sabia disso? E eu vou te dar uma dica para você descobrir. Existem movimentos energéticos no planeta, de absorção de energia, de doação de energia. Mais ou menos, olha, acho que é das 11 ao meio-dia o primeiro. Mais ou menos por aí. É, por aí, mais ou menos das 11 ao meio-dia, tudo para. Só o ser humano que não para, porque não percebe que tudo parou. E não para junto, deveria parar. Se você pode olhar perto do meio-dia, às vezes varia um pouquinho nesse momento. As plantas estão todas paradas, sem vento nenhum. Os passarinhos todos quietos, sem se mexer nas árvores ou nos fios. Não há nada se movendo, nada. Só o ser humano. Só o ser humano. Os animais, eles deitam, eles sentam. Vacas, cavalos, o cachorro para, o gato para, tudo para nesse momento. Por quê? Porque eles estão em sintonia com a natureza. E a natureza, de tempos em tempos durante o dia, abastece a gente, que nem um posto de gasolina gigante. Aquela energia que tem que ser reabastecida em todos os setores. E tem que parar. E tem que ficar só relaxando, quieto, reflexivo, só isso. Ou receptivo. E o ser humano continua andando, parando, conversando, ouvindo música. Ele está completamente fora da casinha. O ser humano está fora da casinha. O outro horário que tem que parar também, fica quieto.
Só quieto, calado, sem ouvir música. São alguns minutos. É mais ou menos... Que hora era aquele dia que nós paramos, que era de noite? 9 horas da Acho que noite? era mais ou menos entre 8 e 9 da noite. 8 e 9 da noite, né? A gente estava numa outra cidade. Aí a gente olhou na varanda assim, nada se mexia. Nem um sopro de vento, Nem um nada, sopro, nada. nada. Os insetos, é bom que o pernilongo também fica quieto na parede. Tudo quieto. Aí eu e o Lu, a gente ficou quieto também. Paradinho. Só quieto. Seja de olho aberto ou fechado. Só quieto. Só em silêncio. Daqui um pouquinho, você escuta um passarinho ou um movimento de folha. Aí você volte à sua atividade. Se vocês perceberem isso, claro, na hora que você Mas na perceber... cidade grande eles não percebem, porque o concreto não deixa. Não deixa, mas tem muitas árvores, né? Tem um cachorro na rua, é que o mundo tinha que começar a parar. Você vê que interessante, na China, o pessoal 5 horas da manhã e 5 horas da tarde estão andando na rua, então eles param tudo. Para tudo, põe o material no chão, bolsa no chão e faz o quê? Tai Chi Chuan. Olha que legal. Eles fazem alguns minutinhos, tudo junto. Você olha aquele mundo. Claro que tem gente que continua andando. Deve ser meio ocidentalizado ou tá atrasado, tudo bem, né? Mas para todo mundo assim e começa a fazer aquele movimento de Tai Chi Chuan. Porque se não pararmos, se não relaxarmos, se não ficarmos um pouco em silêncio, sem questionar, sem julgar, sem ficar pensando nos problemas, tudo quietinho, você não se reabastece, que é onde o seu organismo começa a ficar envenenado, as células começam a envelhecer. Os radicais livres atuam sobre o corpo, acabando com o teu rosto, acabando com a tua saúde. Então, aprenda a ficar quieto, pelo menos. Agora, né, em fevereiro, depois o Lu vai explicar, começa o curso de 4 meses de meditação, cura e ascensão, que vai ter muita linguagem do corpo. Inclusive o poder das cores em sua vida. Exatamente. Foi incluído nele. Eu peguei o curso, eu gosto de fazer essas coisas. Eu pego um livro e enfio dentro do outro, ou um curso e enfio dentro do outro curso. Porque fica mais completo, você não precisa depois sair do meu curso e se inscrever para fazer mais um curso. Então, na verdade, você está comprando um curso que tem outro curso dentro pelo mesmo valor. Olha que interessante, né? Porque você teria que acabar um curso meu e depois entrar num outro curso meu, né? Então, você não vai pagar por isso. O curso é de meditação, cura e ascensão. Cura mesmo. Porque você vai alinhar os chakras. Você vai conhecer o que é o poder dos chakras dentro da sua casa, no seu organismo, no ambiente, na sua cabeça. É sensacional. E as inscrições já estão abertas, viu? Não deixe para depois. Porque, claro que é grande o salão, mas tem vagas limitadas. Então, não perca tempo. Ó, eu vou dar o telefone para quem vai agora desligar aí, ó. 5082 2822. 5082 2822. O Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, ele fica na Vila Mariana, em São Paulo. E lá nós temos terapeutas, nós temos astrólogos, fotokirlian, massagens, toques quânticos. A psicologia. A psicologia, que mais? A PNL, né? Numerologia. Numerologia. Então, assim, todos eles conhecem a linguagem do corpo. Por quê? Porque se chama Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Então, lá dentro, mesmo tendo outros tipos de trabalhos que são complementos importantes para reorganizar a cabeça do ser humano, né? Trazê-lo para a luz. Então, eles precisam conhecer a linguagem do corpo. E existe, por exemplo, o Luiz Cairo, que ele é o conselheiro. Se você, por exemplo, não sabe por onde começar um tratamento, por onde começar uma terapia, que tipo de terapia, você passaria primeiro pelo conselheiro, que ele faz a triagem, ele lê o teu corpo, ele trabalha com a hiperestesia e você conta para ele e ele vai te orientar e depois ele vai te aconselhar. E isso é importante porque você sai com a cabeça mais clara, sabendo qual é o seu segundo passo. Porque o primeiro passo é passar pelo conselheiro, né? Aí o segundo passo já é em direção ao seu tratamento. Então, olha só, gente. A meditação,
quando você silencia a sua cabeça, sim, mas não, pera. Não é ficar sem pensar em nada não, viu, gente? Tem muita gente que fala, ai, Cris, eu não consigo ficar sem pensar em nada. A confusão começa com a palavra zen. Muita gente fala que zen é ficar tranquilo, ficar sereno. Zen nada. Zen nada na cabeça. Tranquilo, né? Que fica em paz, em conexão com Deus. Olha só o que as pessoas do Ocidente pensam que a palavra zen é isso. Por isso que muita gente fala, não, eu prefiro meu cigarrinho que eu acalmo muito mais. Dá menos trabalho e não dói o joelho, né? Aí eu prefiro dormir, o André virou assim, né? Dormir, ou tem gente que bebe, ou tem gente que vai para as festas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Silenciar, aquietar, é o momento em que você se reabastece de energia prânica, de energia vital. Enquanto você está em movimento, isso não acontece. Quer ver outro exemplo? A nossa glândula pineal, que é do tamanho de uma ervilha, cheia de cristais de quartzo dentro, todo mundo. O gato é o que mais tem dos seres vivos, né? Essa glândula, se ela está fechada, você não tem intuição, você se magoa com facilidade, você erra no julgamento com pessoas, acaba fazendo sociedade com pessoa que não devia, namora com uma pessoa precipitadamente, se enganando em relação a ela. E muitas outras coisas da vida que acabam dando errado. Quando você abre um pouquinho a sua glândula pineal de forma organizada e sábia, né? Não pode abrir, escancarar numa cidade grande. Você vai ficar vendo um monte de energia e vai ser atropelado. Você não sabe se o carro é de verdade ou não. Olha só. Quando a glândula abre um pouquinho, a glândula pineal, que ela é um olhinho pequenininho, você acorda de manhã super bem, você ri de fratura exposta. Essa frase é antiga, hein? É verdade. Você que está ouvindo a rádio. Ô, André, você já ouviu essa frase? Rir de fratura exposta? Não, olha, não é da época dele. Gente, pelo amor de Deus, essa frase é muito antiga, vou estar certo. Rir de fratura exposta significa, eu já expliquei na rádio um tempo atrás, significa você rir e manter a felicidade no coração, independentemente dos problemas ou das tragédias que estão acontecendo. Você ficar em paz, esperando a porcaria acabar e dando um tempo para a dor ser eliminada, né? Porque quem começa a lamuriar e chora e reclama e amaldiçoa e briga com Deus e tal, você começa a ficar intoxicado e começa a atrair cada vez mais coisas ruins para a sua vida. Então, olha só, a prática da meditação, que é o silêncio, faz com que você abra a glândula pineal. A cada dia, organizado, proporcional aos outros chakras, às outras glândulas endócrinas, e o seu corpo começa a curar. Por exemplo, quem tem problemas na bexiga, vamos dizer, infecção urinária. Toda pessoa que tem infecção urinária, muitas mulheres têm infecção urinária, né? Mais mulheres do que homens. Inconscientemente, esta mulher está muito brava com o marido. Muito brava inconscientemente contra o pai, que transfere para o marido, por isso que não consegue perceber que é contra a raiz, que é contra o pai. Então fica sempre magoada com o marido, inconscientemente meio que afastando a intimidade com ele, para que ele não perturbe, para que ela tenha umas férias dele. Mais que isso, infecção significa raiva. Muita raiva e mágoa, porque a bexiga representa as lágrimas. Pessoas que urinam demais o dia todo é porque elas têm muitas lágrimas secretas. E, às vezes, secretas dela mesma. Porque ela se compara a uma pessoa tão forte, ou ela não tem tempo para ela mesma, que ela tem que ser guerreira o tempo todo, que ela não percebe que ela deveria ter chorado, desabafado. Então, vai para a urina. Por exemplo, crianças de 0 a 7 anos e meio, que faz xixi fácil, né, na cama, já está com 6, 7 anos, está fazendo xixi ainda na cama, xixi na calça. Eu já sei que é o quê? Mamãe, porque a criança, até 7 anos e meio, capta sem saber. É eletromagnetismo, é inconsciente coletivo, é união de energias. Então, a mãe é que está com lágrimas contidas e os filhinhos fazem xixi de montão. Agora, quando o jovenzinho, a jovenzinha, de
7 anos e meio, até 14 anos e meio, faz muito xixizinho, toda hora xixi na cama, tem que usar fraldinha e se esconde, tem vergonha na escola e tudo, papai é que está guardando lágrimas. Papai está triste. Papai acha que não tem mais jeito tal situação. Tem que alegrar o coração do papai. Ou fazê-lo chorar. Porque a criança de 7,5 a 14,5 capta o pai, seja biológico ou adotivo, né? Ou um representante dentro de casa. Se mora com o vovô ou o titio que frequenta ali, que é ele que faz o papel de pai. Então, essas pessoas, esses homens, precisam se elaborar, se tratar para tirar a tristeza do coração, porque estão arrastando por muito tempo. E infecção urinária, raiva com tristeza, relacionado a intimidades, relacionado a mágoa de outra pessoa que quer dominar a vida dessa outra pessoa. Então, aquelas pessoas que têm bexiga com infecção, toma antibiótico, não funciona nada. Ela tem, aliás, o Tadeu Gasques, o astrólogo, né? Maravilhoso. Ele disse uma coisa muito importante para quem tem infecção urinária. Ele olhando o mapa das pessoas que têm essa infecção, ele disse: a falta de criatividade, a falta de sair para dançar ou dançar em casa, a falta de seu lazer e sua criatividade, né, vai dar este problema na bexiga. Então, como é que o Tadeu Gasques, o astrólogo, ele trata ou que ele orienta as mulheres ou homens que têm infecção urinária? Ser mais criativo, fazer trabalhos artísticos, seja na culinária, inventar alguma coisa, seja costurando roupas, transformando roupas, que a minha mãe é mágica nisso, né? Rapaz, você viu o que ela fez? Viu o que ela fez? Deu a doida nela. A minha mãe, ela fez, vou dar a dica. A minha mãe, ela criou uma situação muito engraçada com roupa. Ela comprou duas calças iguais, compridas. a mesma cor, igualzinha, duas calças iguais. E uma delas ela transformou em blusa. Aí ela mostrou pra gente. Impressionante. Ficou muito legal. Que nem diria o Spock, fascinante. Fascinante. Aí mostrou pro Lu, ele, ai, que blusa bonita. Não, é uma calça, né? Ela usou o próprio elástico da cintura da calça, que ficou na cintura. Não sei nem explicar. Não dá pra explicar. Quem entende de costura sabe o que eu tô falando, né? Então, assim, isso é uma criatividade. Então, vamos dizer que você que está ouvindo a rádio tem problema de infecção urinária. Então, comece a criar algo, pintar quadro, dançar dentro de casa, criar passos novos numa dança, ninguém precisa ver. Pintar panos, costurar, trabalhos artísticos. E se você então tem um desprendimento maior, vá fazer um curso de teatro, para você usar para você. Curso de teatro, curso de oratória, acaba com infecção urinária, porque as regiões útero, bexiga, ovários, trompas, próstata, testículos, representam a criatividade, o viver, os prazeres pequenos e próprios, aqueles que ninguém pode ter por nós, aqueles que ninguém nos acompanha nos nossos prazeres, só aquilo que é nosso. Então, se você homem, você mulher, tem infecção urinária, ou problemas no útero, ou próstata, ou testículo, faça isso. Usa a criatividade. Com certeza, você deve estar um pouco triste, claro, meio deprimido, parece que está amarrado, não consegue fazer as coisas, mas você pelo menos conseguiu ouvir a Rádio Mundial. Dê o primeiro passo. Vai avante. Tenta, já que existe uma solução, então parta em direção a essa solução. E mais, se você está com dificuldade para tomar uma decisão, uma iniciativa devido a tristezas, a amarração da depressão, pratique a meditação. A meditação é o que menos dá trabalho. É mais difícil. É só fechar o olho. Sentados, hein, gente? Meditação nunca vai ser deitado, viu? Deitado é para outros tipos de trabalhos. Mente em ação. Meditação. Então você tem que estar com a coluna reta, na vertical e não na horizontal deitado. Então, tenta fechar os olhos, imaginar uma cascata de luz descendo no topo da sua cabeça, porque o pensamento é força criadora. Olha, o Lu, ele vai passar agora
Agenda da Ah, eu queria semana. tanto mandar um beijo para as duas irmãzinhas eu esqueci o nome delas, lá de Joinville. Ah, bom, mas você já sabe quem é. Um beijinho. Vamos lá. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, palestra especial para os nascidos sob o signo de Sagitário. Ai, gente, vai ser um barato. Haverá uma meditação específica para vocês, hein? Viu, sagitarianos? Olha, cada semana eu dou, como eu já expliquei nas outros programas, eu coloco uma palestra específica para cada signo. Né? Então, só pode entrar os sagitarianos dessa vez. Sim. Por quê? Porque vocês vão saber tudo sobre vocês. As coisas ruins que devem ser eliminadas e como eliminar, as coisas maravilhosas, o grande poder que vocês têm. E é divertidíssimo. Você vai se sentir numa família, vendo só sagitariano, e vai ser uma farra, porque sagitariano é muito doido, né? No dia 17, né, no domingo, das 9 às 13. Ah, é 9 às 13. Domingo curso agora. de meditação, aquele curtinho, que é uma pincelada só, para você ter uma noção. Quer dizer, porque assim, o curso de linguagem de meditação, cura e ascensão são 4 meses. Trabalha um chakra por semana. Esse curso que a Cris vai dar no domingo, ele é um compacto daquele. Aí você vai ver como será o grande, porque ela não tem como passar, né, num curso de 4 horas, o que ela passa em 4 meses, né? Mas olha assim, esse de domingo... É que é para você aprender a fazer na sua casa. É para aprender mesmo a fazer em casa, com simplicidade. Eu desmistifico um monte de coisa que ficam assim, colocando altas besteiras. Não pode isso, não pode aquilo. Gente, você precisa praticar meditação da maneira que teu corpo aguenta. Não adianta cruzar a perna se você não aguenta. Pode ser numa cadeira, sentado. Então, e no dia 19, na próxima terça-feira, às 20 horas, a palestra somente para os nascidos sob o signo de Capricórnio. Ai, gente, aí eu vou aprender. Aí eu quero ver. Ah, meu Deus. Os capricornianos. Eles são professores, são estrutura de Saturno, já pé pensou? No chão, signo da terra. Mas eles vão Deve ser muito interessante. Mas olha, quando teve a palestra do signo de Câncer, né? Foi muito interessante. Foi quando? Que mês que foi? Foi mês passado. Foi comecinho de foi no dezembro. comecinho Dia do 1º de dezembro foi no que começo foi. do mês passado. Gente, os cancerianos chegaram, tudo assim com medo, né? Do que eu ia falar. E eles perceberam como eles são grandiosos, verdadeiramente. Eu não posso puxar saco, eu tenho que mostrar a verdade, né? E não de forma astrológica, mas de forma comportamental, que qualquer um pode entender. E como fazer para modificar e ser cada vez mais feliz. Por isso que eu resolvi fazer um signo por vez. E depois no final vai ter uma meditação específica, tá? É para os Capricórnio. Capricórnios, antes, né, na terça-feira, ou para os sagitarianos e tal. No dia 3 de fevereiro, quarta-feira, Um dia, início... detalhe, um dia depois de um dia muito importante. Ah, sim. Que O meu aniversário. Aniversário dela. Dia 2 de fevereiro. Quero dizer, Mas vamos pra lá, dia 3, tá agora, nós já passamos seu aniversário. Dia 3 de fevereiro, quarta-feira, início do curso de meditação, cura e ascensão. E nesse curso vai ter linguagem do corpo, vai ter o poder das poder das cores na sua vida. Isso. É muito interessante, tá? Você também aprenderá como fazer a verdadeira meditação, sem técnicas sofisticadas, assim. E a Cris vai dar uma aula, porque cada semana você vai usar um chakra, uma cor. E sentir e ver e fazer o que o chakra E manda, a família também vê. Você caladinho. E esse curso acontece somente uma vez por ano, né? Ele tem 4 meses de duração e vai ser feito todas as quartas-feiras, às 14 ou às 20 horas. No final desse curso de meditação, cura e ascensão, nós viajamos juntos dentro do mesmo ônibus. Para a Pousada das Cachoeiras, em Ubatuba. E a gente vai na sexta tarde. E volta no domingo à tarde. No domingo à tarde. Então nem atrapalha muito não, fica 2 dias longe de casa. Agora, presta atenção, gente. Esse curso só pode viajar porque é um retiro espiritual, onde meditamos nas pedras das cachoeiras de Ubatuba. E é um lugar muito protegido, você muda completamente suas energias, seu corpo, sua alegria de viver, curando o seu próprio corpo e ensinando depois pessoas a se curarem. Então inscreva-se já pelo telefone 5082-2822. 5082
2822. Ou acesse o nosso site Isso. www.linguagemdocorpo.com.br www.linguagemdocorpo.com.br e lembrando que você vai encontrar todos os livros de linguagem do corpo e o novo livro dos gatos em todas as livrarias ou na nossa loja virtual, que é www.lojacristinacairo.com.br. No site da gente, do linguagemdocorpo.com.br, você tem um link que você pode passar para a loja virtual e na loja física também dentro do Exatamente, Instituto, na que livraria. fica na Vila Mariana. Correto. Então, adquira o seu DVD, os livros de linguagem do corpo e o livro O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Gente, muito obrigada e de novo, hein? Ainda estamos no começo de janeiro, então um feliz ano novo para reforçar. Obrigada, Tchau. gente, um beijo e paz profunda. Que ninguém nos acompanha nos nossos prazeres, só aquilo que é nosso. Então, se você é homem, você é mulher, tem infecção urinária, ou problemas no útero, ou próstata, ou testículo, faça isso. Usa a criatividade. Com certeza, você deve estar um pouco triste, claro, meio deprimido, parece que está amarrado, não consegue fazer as coisas, mas você pelo menos conseguiu ouvir a Rádio Mundial. Dê o primeiro passo. Vai avante. Tenta, já que existe uma solução, então parta em direção a essa solução. E mais, se você está com dificuldade para tomar uma decisão, uma iniciativa, devido a tristezas, a amarração da depressão, pratique a meditação. A meditação é o que menos dá trabalho. É mais É difícil. só fechar o olho. Sentados, hein, gente? Meditação nunca vai ser deitado, viu? Deitado é para outros tipos de trabalhos. Mente em ação. Meditação. Então você tem que estar com a coluna reta, na vertical e não na horizontal deitado. Então, tenta fechar os olhos, imaginar uma cascata de luz descendo no topo da sua cabeça, porque o pensamento é força criadora. Olha, o Lu, ele vai passar agora a Agenda da eu queria semana. tanto mandar um beijo para as duas irmãzinhas eu esqueci o nome delas, lá de Joinville. Bom, mas você já sabe quem é. Um beijinho. Vamos lá. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, palestra especial para os nascidos sob o signo de Sagitário. Ai, gente, vai ser um barato. Haverá uma meditação específica para vocês, hein? Viu, sagitarianos? Olha, cada semana eu dou, como eu já expliquei nas outros programas, eu coloco uma palestra específica para cada signo. Então, só pode entrar os sagitarianos dessa vez. Sim. Por quê? Porque vocês vão saber tudo sobre vocês. As coisas ruins que devem ser eliminadas e como eliminar, as coisas maravilhosas, o grande poder que vocês têm. E é divertidíssimo. Você vai se sentir numa família, vendo só sagitariano e vai ser uma farra, porque sagitariano é muito doido, né? No dia 17, né, no domingo, das 9 às 13. É 9 às 13. Domingo curso agora. de meditação, aquele curtinho, que é uma pincelada só, para você ter uma noção. Quer dizer, porque assim, o curso de linguagem de meditação, cura e ascensão são 4 meses. Trabalha um chakra por semana. Esse curso que a Cris vai dar no domingo, ele é um compacto daquele. Aí você vai ver como será o grande, porque ela não tem como passar, né, num curso de 4 horas, o que ela passa em 4 meses, né? Mas olha assim, esse de domingo... É que é para você aprender a fazer na sua casa. É para aprender mesmo a fazer em casa, com simplicidade. Eu desmistifico um monte de coisa que ficam assim, colocando altas besteiras. Não pode isso, não pode aquilo. Gente, você precisa praticar meditação da maneira que teu corpo aguenta. Não adianta cruzar a perna se você não aguenta. Pode ser numa cadeira, sentado. Então, e no dia 19, na próxima terça-feira, às 20 horas, a palestra somente para os nascidos sob o signo de Capricórnio. Ai, gente, aí eu vou aprender. Aí eu quero ver. Meu Deus. Os capricornianos. Eles são professores, são estrutura de Saturno, já pé pensou? no chão, signo da terra. Mas eles vão Deve ser muito interessante. Mas olha, quando teve a palestra do signo de Câncer, né? Foi que muito foi, interessante. Foi quando? Foi, que mês que foi? Foi mês passado. Foi comecinho foi de no dezembro. Dia comecinho 1º de dezembro foi no que começo foi. do mês passado. Gente, os cancerianos chegaram, tudo assim com medo, né? Do que eu ia falar.
E eles perceberam como eles são grandiosos, verdadeiramente. Eu não posso puxar saco, eu tenho que mostrar a verdade, né? E não de forma astrológica, mas de forma comportamental, que qualquer um pode entender. E como fazer para modificar e ser cada vez mais feliz. Por isso que eu resolvi fazer um signo por vez. E depois no final vai ter uma meditação específica, tá? É para os Capricórnio. Capricórnios, antes, né, na terça-feira, ou para os Sagitarianos e tal. No dia 3 de fevereiro, quarta-feira, Um dia, início... detalhe, um dia depois de um dia muito importante. Ah, sim. Que O meu aniversário. E existe, por exemplo, o Luiz Cairo, que ele é o conselheiro. Se você, por exemplo, não sabe por onde começar um tratamento, por onde começar uma terapia, que tipo de terapia, você passaria primeiro pelo conselheiro, que ele faz a triagem, ele lê o teu corpo, ele trabalha com a hiperestesia, e você conta para ele, e ele vai te orientar, e depois ele vai te aconselhar. E isso é importante, porque você sai com a cabeça mais clara, sabendo qual é o seu segundo passo. Porque o primeiro passo é passar pelo conselheiro, né? Aí o segundo passo já é em direção ao seu tratamento. Então, olha só, gente. A meditação, quando você silencia a sua cabeça... Sim, mas não, pera. Não é ficar sem pensar em nada não, viu, gente? Tem muita gente que fala, ai, Cris, eu não consigo ficar sem pensar em nada. A confusão começa com a palavra zen. Muita gente fala que zen é ficar tranquilo, ficar sereno. Zen nada. Zen nada na cabeça. Tranquilo, né? Que fica em paz, em conexão com Deus. Olha só o que as pessoas do Ocidente pensam que a palavra zen é isso. Por isso que muita gente fala, não, eu prefiro meu cigarrinho que eu acalmo muito mais, dá menos trabalho e não dói o joelho, né? Aí eu prefiro dormir, o André virou assim, né? Dormir, ou tem gente que bebe, ou tem gente que vai para as festas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Silenciar, aquietar, é o momento em que você se reabastece de energia prânica, de energia vital. Enquanto você está em movimento, isso não acontece. Quer ver outro exemplo? A nossa glândula pineal, que é do tamanho de uma ervilha, cheia de cristais de quartzo dentro, todo mundo. O gato é o que mais tem dos seres vivos, né? Essa glândula, se ela está fechada, você não tem intuição, você se magoa com facilidade, você erra no julgamento com pessoas, acaba fazendo sociedade com pessoa que não devia, namora com uma pessoa precipitadamente, se enganando em relação a ela. E muitas outras coisas da vida que acabam dando errado. Quando você abre um pouquinho a sua glândula pineal de forma organizada e sábia, né? Não pode abrir, escancarar numa cidade grande. Você vai ficar vendo um monte de energia e vai ser atropelado. Você não sabe se o carro é de verdade ou não. Olha só. Quando a glândula abre um pouquinho, a glândula pineal, que ela é um olhinho pequenininho, você acorda de manhã super bem, você ri de fratura exposta. Essa frase é antiga, hein? É verdade. Você que está ouvindo a rádio. Ô, André, você já ouviu essa frase? Rir de fratura exposta? Não, olha, não é da época dele. Gente, pelo amor de Deus, essa frase é muito antiga, vou estar certo. Rir de fratura exposta significa, eu já expliquei na rádio um tempo atrás, significa você rir e manter a felicidade no coração, independentemente dos problemas ou das tragédias que estão acontecendo. Você ficar em paz, esperando a porcaria acabar e dando um tempo para a dor ser eliminada, né? Porque quem começa a lamuriar e chora e reclama e amaldiçoa e briga com Deus e tal, você começa a ficar intoxicado e começa a atrair cada vez mais coisas ruins para a sua vida. Então, olha só, a prática da meditação, que é o silêncio, faz com que você abra a glândula pineal. A cada dia, organizado, proporcional aos outros chakras, às outras glândulas endócrinas, e o seu corpo começa a curar. Por exemplo, quem tem problemas na bexiga, vamos dizer, infecção urinária. Toda pessoa que tem infecção urinária, muitas mulheres têm infecção urinária, né? Mais mulheres do que homens. Inconscientemente, esta mulher está muito brava com o marido. Muito brava inconscientemente contra o pai, que transfere para o marido,
Por isso que não consegue perceber que é contra a raiz, que é contra o pai. Então fica sempre magoada com o marido, inconscientemente meio que afastando a intimidade com ele, para que ele não perturbe, para que ela tenha umas férias dele. Mais que isso, infecção significa raiva. Muita raiva e mágoa, porque a bexiga representa as lágrimas. Pessoas que urinam demais o dia todo, é porque elas têm muitas lágrimas secretas. E, às vezes, secretas dela mesma. Porque ela se compara a uma pessoa tão forte, ou ela não tem tempo para ela mesma, que ela tem que ser guerreira o tempo todo, que ela não percebe que ela deveria ter chorado, desabafado. Então, vai para a urina. Por exemplo, crianças de 0 a 7 anos e meio, que faz xixi fácil, né, na cama, já está com 6, 7 anos, está fazendo xixi ainda na cama, xixi na calça. Eu já sei que é o quê? Mamãe, porque a criança, até 7 anos e meio, capta sem saber. É eletromagnetismo, é inconsciente coletivo, é união de energias. Então, a mãe é que está com lágrimas contidas e os filhinhos fazem xixi de montão. Agora, quando o jovenzinho, a jovenzinha, de 7 anos e meio, até 14 anos e meio, faz muito xixizinho, toda hora xixi na cama, tem que usar fraldinha e se esconde, tem vergonha na escola e tudo, papai é que está guardando lágrimas. Papai está triste. Papai acha que não tem mais jeito tal situação. Tem que alegrar o coração do papai. Ou fazê-lo chorar. Porque a criança de 7,5 a 14,5 capta o pai, seja biológico ou adotivo, né? Ou um representante dentro de casa. Se mora com o vovô ou o titio que frequenta ali, que é ele que faz o papel de pai. Então, essas pessoas, esses homens, precisam se elaborar, se tratar para tirar a tristeza do coração, porque estão arrastando por muito tempo. E infecção urinária, raiva com tristeza, relacionado a intimidades, relacionado a mágoa de outra pessoa que quer dominar a vida dessa outra pessoa. Então, aquelas pessoas que têm bexiga com infecção, toma antibiótico, não funciona nada. Ela tem, aliás, o Tadeu Gasques, o astrólogo, né? Maravilhoso. Ele disse uma coisa muito importante para quem tem infecção urinária. Ele olhando o mapa das pessoas que têm essa infecção, ele disse: a falta de criatividade, a falta de sair para dançar ou dançar em casa, a falta de seu lazer e sua criatividade, né, vai dar este problema na bexiga. Então, como é que o Tadeu Gasques, o astrólogo, ele trata ou que ele orienta as mulheres ou homens que têm infecção urinária? Ser mais criativo, fazer trabalhos artísticos, seja na culinária, inventar alguma coisa, seja costurando roupas, transformando roupas, que a minha mãe é mágica nisso, né? Rapaz, você viu o que ela fez? Você viu o que ela fez? Deu a doida nela. A minha mãe, ela fez... Vou dar a dica. A minha mãe, ela criou uma situação muito engraçada com roupa. Ela comprou duas calças iguais, compridas. a mesma cor, igualzinha, duas calças iguais. E uma delas ela transformou em blusa. Aí ela mostrou pra gente. Impressionante. Ficou muito legal. Que nem diria o Spock, fascinante. Fascinante. Aí mostrou pro Lu, ele, ai, que blusa bonita. Não, é uma calça, né? Ela usou o próprio elástico da cintura da calça, que ficou na cintura. Meu, não sei nem explicar. Não dá pra explicar. Quem entende de costura sabe o que eu tô falando, né? Então, assim, isso é uma criatividade. Então, vamos dizer que você que está ouvindo a rádio tem problema de infecção urinária. Então, comece a criar algo, pintar quadro, dançar dentro de casa, criar passos novos numa dança, ninguém precisa ver. Pintar panos, costurar, trabalhos artísticos. E se você então tem um desprendimento maior, vá fazer um curso de teatro, para você usar para você. Curso de teatro, curso de oratória, acaba com infecção urinária, porque as regiões útero, bexiga, ovários, trompas, próstata, testículos, representam a criatividade, o viver, os prazeres pequenos e próprios, aqueles que ninguém pode ter por nós, e tem que parar.
E tem que ficar só relaxando, quieto, reflexivo, só isso. Ou receptivo. E o ser humano continua andando, parando, conversando, ouvindo música. Ele está completamente fora da casinha. O ser humano está fora da casinha. O outro horário que tem que parar também, fica quieto. Só quieto, calado, sem ouvir música. São alguns minutos. É mais ou menos... Que hora era aquele dia que nós paramos, que era de noite? 9 horas da noite? Acho que era mais ou menos entre 8 e 9 da noite. 8 e 9 da noite, né? A gente estava numa outra cidade. Aí a gente olhou na varanda assim, nada se mexia. Nem um sopro de vento. Nem um sopro, nada. Os insetos, é bom que aí o pernilongo também fica quieto na parede. Tudo quieto. Aí eu e o Lu, a gente ficou quieto também. Paradinho. Só quieto. Seja de olho aberto ou fechado. Só quieto. Só em silêncio. Daqui um pouquinho, você escuta um passarinho ou um movimento de folha. Aí você volte à sua atividade. Se vocês perceberem isso, claro, na hora que você mas na perceber... cidade grande eles não percebem, porque o concreto não deixa. Não deixa, mas tem muitas árvores, né? Tem um cachorro na rua, É que o mundo tinha que começar a parar. Você vê que interessante, na China, o pessoal 5 horas da manhã e 5 horas da tarde estão andando na rua, então eles param tudo. Para tudo, põe o material no chão, bolsa no chão e faz o quê? Tai Chi Chuan. Ai, que legal. Eles fazem alguns minutinhos, tudo junto. Você olha aquele mundo. Claro que tem gente que continua andando. Deve ser meio ocidentalizado ou tá atrasado, tudo bem, né? Mas para todo mundo assim e começa a fazer aquele movimento de Tai Chi Chuan. Porque se não pararmos, se não relaxarmos, se não ficarmos um pouco em silêncio, sem questionar, sem julgar, sem ficar pensando nos problemas, tudo quietinho, você não se reabastece, que é onde o seu organismo começa a ficar envenenado, as células começam a envelhecer. Os radicais livres atuam sobre o corpo, acabando com o teu rosto, acabando com a tua saúde. Então, aprenda a ficar quieto, pelo menos. Agora, né, em fevereiro, depois o Lu vai explicar, começa o curso de 4 meses de meditação, cura e ascensão, que vai ter muita linguagem do corpo. Inclusive o poder das cores em sua vida. Exatamente. Foi incluído nele. Eu peguei o curso, eu gosto de fazer essas coisas. Eu pego um livro e enfio dentro do outro, ou um curso e enfio dentro do outro curso. Porque fica mais completo, você não precisa depois sair do meu curso e se inscrever para fazer mais um curso. Então, na verdade, você está comprando um curso que tem outro curso dentro pelo mesmo valor. Olha que interessante, né? Porque você teria que acabar um curso meu e depois entrar num outro curso meu, né? Então, você não vai pagar por isso. O curso é de meditação, cura e ascensão. Cura mesmo. Porque você vai alinhar os chakras. Você vai conhecer o que é o poder dos chakras dentro da sua casa, no seu organismo, no ambiente, na sua cabeça. É sensacional. E as inscrições já estão abertas, viu? Não deixe para depois. Porque, claro que é grande o salão, mas tem vagas limitadas. Então, não perca tempo. Ó, eu vou dar o telefone para quem vai agora desligar aí, ó. 5082-2822. 5082-2822. O Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, ele fica na Vila Mariana, em São Paulo. E lá nós temos terapeutas, nós temos astrólogos, fotokirlian, massagens, toques quânticos. A psicologia. A psicologia, que mais? A PNL, né? Numerologia. Então, assim, todos eles conhecem a linguagem do corpo. Por quê? Porque se chama Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Então, lá dentro, mesmo tendo outros tipos de trabalhos que são complementos importantes para reorganizar a cabeça do ser humano, né? Trazê-lo para a luz. Então, eles precisam conhecer a linguagem do corpo. A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo.
Bom dia, gente. Bom dia, André querido. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, André. Bom dia, gente. Nós estamos rindo aqui, eu toquei a campainha para ele. Bom, gente, tá aqui outra vez, né? Sempre com vocês o programa Linguagem do Corpo e que deixa muita gente confusa, né? Que eu falo linguagem do corpo e leis universais. Aí daqui um pouquinho eu falo de astrologia, de numerologia, aí eu falo do que mais? Meditação. Só não falo de ufologia ainda, né? Ainda não pode, é proibido, é proibido. Aí, olha lá, vocês ouviram o André falando? Não, ele não ouviu. Apesar de estar cheio de ET na rádio. Bom, gente, então olha, que o dia de vocês hoje comece com muita luz, recomece com muita luz. E você, se daqui a pouco aí vai estar escutando pelo YouTube, não importa o horário, que você tenha bons momentos neste instante, viu? Gente, hoje eu quero mostrar para vocês como é importante, aliás, é vital a prática da meditação. Infelizmente, lamentavelmente, a meditação, quando ela chega no Ocidente, nas metrópoles, nas cidades grandes de vários países, chega sempre deturpada. Assim como a acupuntura, que quando foi para a medicina, né, a medicina convencional tomou posse da acupuntura, destruíram a acupuntura. Sinto muito, porque os chineses, coreanos, antigos sábios, sabiam exatamente para que servia a acupuntura. E hoje, quando você vai para a acupuntura de convênio médico, não pode isso, não pode aquilo, eles nem sabem o que são nodes, né? Os nodes de energia. Então, eles falam que a acupuntura serve para isso e para aquilo, mas não serve para aquilo. Bom, o importante é saber que esses conhecimentos antigos, milenares, eles são muito mais profundos do que a forma que pregam, a forma que ensinam e praticam dentro das cidades grandes. Como, por exemplo, a meditação. Muita gente não consegue meditar, às vezes nem tenta meditar, primeiro porque não acredita nela, né? Segundo, porque diz que não consegue fechar os olhos, porque o barulho atrapalha, porque os pensamentos ficam alvoroçando a cabeça e tal. Quem diz isso é exatamente porque não conhece a verdadeira meditação. Você sabia que os animais, os insetos, as plantas, o vento, tudo pratica meditação no mínimo 2 vezes por dia? Você sabia disso? E eu vou te dar uma dica para você descobrir. Existem movimentos energéticos no planeta, de absorção de energia, de doação de energia. Mais ou menos, olha, acho que é das 11 ao meio-dia o primeiro. Mais ou menos por aí. É por aí, mais ou menos das 11 ao meio-dia, tudo para. Só o ser humano que não para, porque não percebe que tudo parou. E não para junto, deveria parar. Se você pode olhar perto do meio-dia, às vezes varia um pouquinho nesse momento. As plantas estão todas paradas, sem vento nenhum. Os passarinhos todos quietos, sem se mexer nas árvores ou nos fios. Não há nada se movendo, nada. Só o ser humano. Só o ser humano. Os animais, eles deitam, eles sentam. Vacas, cavalos, o cachorro para, o gato para, tudo para nesse momento. Por quê? Porque eles estão em sintonia com a natureza. E a natureza, de tempos em tempos durante o dia, abastece a gente, que nem um posto de gasolina gigante. Aquela energia que tem que ser reabastecida em todos os setores.